Quando as portas se fecham e eu me sinto só. Quando as luzes não me alcançam e não existe sol. Quando até os próprios anjos não sentem dó. Bom, é nessa hora que eu sei, agora eu tô na pior. Todo mundo fala, tenta sorrir, abana a poeira. Isso passa, isso é fase, é besteira. Olha o lado bom, tem festa sexta-feira. Entre altos e baixos, eu tô sempre descendo a ladeira. Eu sempre sorrio em público, nunca me exponho. Já me matei várias vezes no que eu componho. Sempre que durmo penso que puxo o gatilho. Quando acordo vivo não sei se é um pesadelo ou se é um sonho. Eu já estive aqui antes, e a tristeza é sempre igual. Nunca existe nada novo. Eu sei que eu posso sair daqui mais uma vez, mas o medo é saber que eu vou voltar pra cá de novo. Ainda lembro o gosto desses comprimidos. Boa parte tem gosto de felicidade. Já me acostumei com meu reflexo deprimido. Deus não me perdoaria se esse espelho falasse. Eu te entendo, irmão. Você não tá só no mundo, não. Não é o primeiro nem o último com depressão. A culpa não é sua, é desse mundo cão que só vê cifrão, nunca enxerga emoção. Eu sei como é, teu pai não te entende, teu amigo não te entende, tua mulher não te entende. Eu sei como é, teu chefe não entende, teu professor não entende, até porque é só você que sente. Ou melhor, sentia, já não sente mais. Bota a culpa no destino, bota a culpa nos seus pais, bota a culpa nos amigos, bota a culpa nos rivais. Diz que vai puxar o gatilho porque tanto fez, tanto faz. Eu sei que você acha que ninguém se importa, mas isso não é verdade. Tem gente que se importa, mas não sabe demonstrar porque não aprende. Essa é a triste realidade. Eu não sei se te ajuda em alguma coisa, irmão, mas eu me importo. Porque eu sei que dói quando ninguém se importa. A música é minha casa e eu tô sempre aqui. Se precisar, bate na minha porta. No fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no do passeio público. Vamos falar hoje de suicídio. Eu não sei nem da onde que foi que surgiu esse tema. Vocês se lembram como que foi que a gente chegou nele? Esse tema acho que foi por causa da morte do ator, não foi? Ah, é verdade. E nesse final de semana a gente teve uma oportunidade de se encontrar, que foi no Dia das Mães, e conversamos muito sobre o ator. E na verdade esse tema foi um tema que me incomodou muito, embora a gente ouça falar isso com muita frequência entre os famosos, os cantores, bandas, essas coisas, que o suicídio ele acontece, mas o suicídio do ator Flávio Migliaccio, ele me pegou de uma forma diferente, talvez por ele ter 85 anos. Foi isso que nós discutimos, né? Assim, o que faz uma pessoa viver até os 85 anos e tirar a vida. Mas existe o outro viés, né? Ele já viveu até os 85 anos, por que agora ele não poderia tirar, né? Acabar com a vida? E foi daí que surgiu essa ideia da gente falar um pouquinho sobre isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu não tenho uma opinião formada a respeito do suicídio, assim. É lógico que não é nenhuma questão de opinião, né? Ele é apenas. Gente, eu não sei se é o que eu tenho uma opinião, eu acho que são só reflexões, porque eu nesse momento eu acredito que as minhas opiniões ou reflexões ainda estão imaturas a ponto de eu mudá-las a qualquer momento com qualquer palavra que vocês falarem. Mas eu tenho uma questão com a morte, uma questão com a vida também. A questão com a vida é essa vida de sociedade, são questões que eu tenho há muito tempo. Eu parei de assistir TV aberta, parei de assistir jornal, porque há mais ou menos uns 18 anos atrás eu descobri que isso não acrescentava no meu trabalho e eu também descobri que não acrescentava na minha vida. E eu parei de assistir jornal quando eu recebi 2 notícias. Uma das notícias foi uma notícia do menino que matou uma criança, que matou a outra criança por conta de uma inveja, porque ele achava a outra criança muito bonita e ele não era bonito. Ele foi lá e matou a outra criança. E os dois não tinham 10 anos ainda. Outra notícia que me deu muita dor no estômago foi uma notícia política, e há 18 anos atrás estamos falando de uma notícia que a maioria das pessoas que estão inflamadamente debatendo na internet não conhecem. E naquela ocasião eu estava almoçando e eu tive uma congestão.
congestão, eu acho que eu vou chamar de congestão sim, porque eu passei mal de verdade, foram 24 horas passando mal por causa de uma notícia política. E aí eu decidi que já não tinha mais por que assistir. Estou falando isso porque na carta que ele deixou, ele fala da sociedade muito brevemente, mas ele falou da sociedade. E essas questões vivem dentro de mim há muito tempo. O valor da sociedade, o valor do trabalho, as distorções que acontecem na sociedade. Para mim, essa questão da sociedade pesa demais. Terminei de ler ontem 100 anos de solidão e ele atravessa 3 gerações ou ele chega na 4ª geração. Agora me deu até dúvida, porque é muita informação. Ele passa a geração e ele fala do envelhecimento das pessoas, como ele vai passando de geração em geração, ele vai passando pelo envelhecimento. E ele mostra a decadência, ele mostra o quanto que essas pessoas foram heróicas e tiveram atos heróicos, muita força e muita presença no passado, e agora eles decaíram a ponto de virarem velhos decrépitos que os próprios netos, sobrinhos não respeitam mais. E ele faz parte da história. Ele é um alicerce que levantou a vida que alicerça a vida daquelas pessoas que não os respeitam mais. Então, toda essa memória curta da sociedade, toda esse pouco valor, traz para mim essa questão do porquê viver, do porquê se dedicar, enfim, porquê viver. Ou porquê morrer também, né? A última parte que eu ia acrescentar, eu ia colocar a seguinte questão. Nesse momento, eu não estou considerando religião, não estou considerando fatores pessoais, estou tentando ser frio numa questão que deve ser debatida. A morte pode ser uma opção, assim como a vida pode ser uma opção? Então, eu acho que foi o que me pegou nessa história, né, do suicídio dele. E por que não pode ser uma opção, né? Se a gente pensar assim, pode, porque se a gente recebeu a vida, a gente pode fazer com a vida aquilo que a gente dá conta de fazer. Mas tem muito tabu, e você estava falando agora desse livro que você leu, e tem uma frase que é bem célebre, que fala que o homem, ele morre quando ele para de se sentir importante. E é bem isso que você estava falando. E vamos pensar assim, tudo que você falou da sociedade, eu acho que está extremamente relacionada com o suicídio. A gente sabe até que tem alguns países que têm um número maior de suicídio, então está relacionado com a sociedade daquele país. Não tem como a gente negar. Mas também não tem como a gente tirar de vez a religião, porque, infelizmente, acho que isso é uma das coisas que também ajuda a machucar, é quando alguém fala que o suicida é falta de Deus. Eu acho que a gente fazer isso é simplesmente falar, ele não tinha jeito mesmo. E não é. Tudo aquilo que a gente não dá conta de fazer, a gente põe em cima de Deus. Então, Deus quis assim, Deus fechou uma porta que ele vai abrir outra. E lidar com o suicídio realmente é muito difícil. Lidar com uma pessoa que sente vontade de se matar, ela mexe com todos os nossos limites, com tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Então, é mais fácil falar mesmo que ela não tem Deus, porque eu acho que isso é uma das grandes maldades diante de alguém que sofre e que tem vontade de morrer, e outros têm vontade de se matar, que são duas coisas diferentes. Então eu penso que tem eu acho que existe uma confusão, uma necessidade de colocar tudo numa Tupperware só e deixar claro para todo mundo, porque também é outra coisa que é difícil de compreender. Eu não estou falando de Deus, eu não estou falando da entidade, eu estou falando da religião. A religião é aquela coisa que o homem inventou, foi lá e criou critérios, colocou o nome de religião e todo mundo segue achando que a religião é Deus e Deus é religião. E não tem nada a ver. Nada a ver. E que mata mais que suicídio. Mata mais que suicídio, faz muito mal, é escada para alguns, é prisão para outros, é condenação para a maioria. Enfim, não vou ficar entrando na questão religião. O que eu estava falando mesmo? Eu falei da falta de Deus, e aí você entrou nessa questão. Eu estava falando que existe sim atitudes de momento, existe a necessidade de questionar uma pessoa quando a pessoa comete o suicídio e ela não está enxergando tudo que vem à frente dela, tudo que tem no futuro. Você fica sabendo de uma pessoa muito nova, muito jovem, e ela não enxerga que o futuro dela ainda está por ser escrito, que ainda tem muita coisa para ser escrita. Infelizmente, a maioria dos relatos
relatos que a gente ouve de suicídio são de pessoas muito novas. E a gente sabe com a nossa idade hoje que elas não estão enxergando, elas estão naquele momento de muita confusão. Eu tenho saudade da minha juventude física, mas eu não tenho saudade alguma da minha condição de jovem, com aquela mente confusa, com aquele monte de questões, aquele monte de incertezas, aquele monte de dúvidas que te persegue, parece uma dor de dente. Eu não tenho saudade disso, nem gosto de lembrar disso. Isso é questionável sim. Mas veja só, eu estava lembrando de uma notícia que chegou até mim, de um homem de 55, 56 anos que cometeu suicídio na semana antes do coronavírus. E aí a gente começou esse assunto por conta do ator que tem mais de 80 anos. E aí a gente vê que é diferente. São pessoas maduras, são pessoas vividas. Esse ator, ele fez parte da nossa história, da minha, da Val e da Keila. Ele fez muitas novelas. Tem muitos personagens que ele fez que estão marcados na nossa vida. Foi um choque saber que ele optou por um suicídio. É isso. Então, eu não tenho muito uma opinião formada, porque eu fico, assim, eu não entendo muito porque uma pessoa gostaria de pôr fim à vida, ainda que ela estivesse tão... Por exemplo, a velhice, né? A gente estava até conversando no domingo, aí eu falei que eu li o livro que eu estava lendo, que era a Fonoaudiologia na Terceira Idade, e a parte da psiquiatria falava justamente o fato da falta de perspectiva de vida, porque a gente olha, é aquilo que eu falei, a gente tem 10 anos, a gente olha e fala, nossa, quando eu tiver 20 eu vou fazer isso, quando eu tiver 30 eu vou fazer aquilo, quando eu tiver 40 eu quero estar de tal jeito. Quem está com 60 anos não tem mais essa perspectiva. Quem está com 70 está com menos ainda, quem está com 80 então nem se fala. Eu entendo que possa tirar um pouco de perspectiva, e eu falo sem propriedade nenhuma, porque é uma experiência que eu não tenho, por conta da minha idade, e eu ainda me sinto muito produtiva nas minhas coisas. Então, quando eu penso no porquê de se tirar a vida, eu não consigo encontrar respostas. Mesmo as questões que você falou, Nilson, do tipo assim, porque a pessoa batalha, não tem reconhecimento. E por que isso é tão importante? Eu vejo as minhas coisas e eu faço as minhas coisas para mim, porque me faz bem, do jeito que eu gosto, e sem esperar que as pessoas me deem esse reconhecimento, mas eu entendo que é um ponto de vista. Eu não acho que eu tenho que fazer por uma questão de reconhecimento, eu faço por mim. Então isso me dá muito essa visão do não entender. Mas é engraçado que vocês estavam falando, eu estava tentando buscar na minha memória episódios assim que eu tivesse vivido, ou tivesse tido um contato com essa questão do suicídio. E o primeiro que a gente sabe que fez parte da nossa vida foi vocês se lembram? Que eu era criança quando Eu lembro. Quando ele se matou, ele estudava com a gente e foi assim, eu lembro da história dele, eu era criança e eu acho que foi uma questão que me marcou muito. Ele já era um pouquinho mais velho que a gente, ele era irmão do menino que estudava na minha classe. O menino que eu tenho contato até hoje, que eu tenho amizade até hoje com ele. Então, e a casa dele é perto da casa da mãe, né? Sim. E eu me lembro assim que muitas vezes eu passei lá na frente da casa e eu pensava, nossa, que foi aonde se matou. Mas assim, eu não lembro com choque. Eu lembro de ter ficado triste, porque eu pensava assim, por quê? Né? Porque, o que levou uma pessoa a fazer isso? E eu era criança e eu já pensava isso. E recentemente aqui, né, na minha cidade, que tem um índice muito grande de suicídio, né? Eu acho que comparado, nem sei porque, não sei, porque eu trabalho na saúde pública aqui, eu fico sabendo, né? De uma moça que também se matou. Eu não acho que ela queria se matar. E para mim é muito claro isso. Mais uma vez eu comecei a questionar por que seria tão mais fácil se ela fizesse outras coisas, mas por outro lado, será que não era para ela morrer mesmo? Sabe? Aí entra essa questão de destino, assim. E outra coisa que eu queria falar, que foi uma coisa que me marcou muito, que me fez repensar muitas vezes a questão depressão. Eu tenho um paciente que tem uma esposa, e um dia eu estava atendendo ele e ela olhou para mim e falou assim: você tá vendo a porta daquele guarda-roupa? Se eu quebrar a madeira, vai fazer uma ponta, dá para eu me matar. Eu falei assim, por que você está falando isso? Aí ela falou, porque qualquer coisa é um instrumento para a gente se matar. Eu não sei porque as pessoas ficam tão preocupadas de ficar tirando faca, tesoura da nossa frente. A gente transforma qualquer coisa numa arma. E eu
Fiquei pensando nisso, porque é uma coisa que eu jamais pensaria numa porta de guarda-roupa. Se eu quebrar e fizer uma ponta, eu vou matar. Só que isso existe, isso está na cabeça das pessoas. Embora eu não entenda, eu tenho um respeito muito grande e eu gostaria, às vezes, até de ter boas palavras naquele momento para, às vezes, amenizar, porque eu acho que existe um sofrimento dentro da pessoa quando ela pensa essas coisas. Eu acho que é muito sofrido. E talvez a intenção dela seja justamente amenizar esse sofrimento, né? E como a gente até comentou no domingo, eu não sei se é querer morrer, mas é querer parar de sofrer. Ou isso também é uma coisa que a gente acredita para a gente ter uma justificativa que doa menos. Eu já ouvi falar assim que todo suicida, ele é um assassino, porque ele mata a família também quando ele comete esse ato, né? Mas na verdade, sabe o que eu penso? Eu penso que a gente não sabe lidar com isso. A gente já não sabe lidar com a morte. A pessoa tá já em estado terminal. Racionalmente a gente pensa, se ela morresse seria um alívio, mas a gente não pode pensar isso. Ao mesmo tempo eu quero dar mais remédio, eu quero prolongar a vida dela, eu quero mantê-la aqui comigo. Então a gente não sabe lidar com essa história. Não sabemos se todo suicida realmente está sofrendo, porque pode ser que ele seja depressivo, ele esteja numa crise depressiva, mas pode ser simplesmente que ele não saiba lidar de outras formas ou ele não vê porque ele continua vivo. São coisas que a gente pode sim começar a pensar. Uma depressão, a pessoa com ideias suicidas dentro de um quadro depressivo, a gente consegue até perceber com mais facilidade, a gente consegue até trabalhar com uma medicação, psicoterapia, a junção dos dois, porque numa depressão geralmente é necessário que o psiquiatra e o psicólogo trabalhem juntos, a gente consegue até talvez remover essa ideia. Mas e quando é uma ideia daquela pessoa e ela não está em estado depressivo? Porque é um erro a gente acreditar que todo mundo que quer se matar é porque está em depressão. Não é verdade. Tem pessoas que simplesmente falam isso e é muito comum a gente ouvir. E, gente, vamos pensar o que faz uma pessoa, uma criança como esse exemplo que você deu, Nilson, 10 anos matar o outro. Gente, não era uma depressão necessariamente. Pode ser que ele tivesse alguma coisa diferente do que a gente consegue ver. Mas eu acredito que a sociedade tem uma participação muito ativa. Situação financeira, os problemas familiares, questões religiosas, eu acho que tudo isso interfere, sim. A quantidade, hoje, já nem tanto mais, mas vamos pensar a quantidade de pessoas que se mataram em função de questões sexuais, por não poder assumir a sua questão sexual. Por quê? Porque a família não aceita, porque a sociedade não aceita, porque a religião condena. Ou seja, a gente vai colocando, talvez justamente por esse discurso que a gente esse debate que a gente está fazendo. A gente quer tanta justificativa, a gente quer tanto encontrar razões que a gente tira a própria razão da outra pessoa ser. Então, hoje, graças a Deus, nós podemos falar do homossexual com clareza, mais ou menos, mas já podemos. Mas vamos pegar isso já deve fazer o quê? Uns 25 anos. Ou até mais. Não, mais. Então, eu era criança. Como que era trabalhado essa questão? Porque nós estamos agora ainda com alguém defendendo a cura gay. Ou seja, você não pode ser o que você é. Então, se eu não posso ser o que eu sou, só me resta o quê? Sair daqui. E vamos pensar numa situação bem diferente. Se você entra num local onde todo mundo tem um nível social diferente que o seu, onde todo mundo tem uma preferência diferente que a sua, fala diferente que você vai permanecer nesse lugar? Você não vai. Agora, se a questão é a sociedade, para onde eu vou? Só me resta a morte. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, O suicida, ele continua sendo excluído, porque falar do suicida é falar daquela família que não prestou atenção nele, talvez ignorou as coisas que ele precisava,
é falar de um monte de outras coisas dentro da nossa família e que talvez não era exatamente aquilo a causa que levou a pessoa ao suicídio. Hoje eu fico muito feliz, eu já comentei quanto que a liberdade que nós temos hoje é benéfica para a sociedade, mesmo essa que traz a raiva para as pessoas, porque as pessoas estão sentindo o direito de falar e de ser o que são. E sim, esse rapaz cometeu suicídio quando éramos criança, ele era homossexual e nós não sabíamos. Por quê? Justamente por conta dessa pressão da sociedade. Imagina 25 para 30 anos atrás. Naquela época, era algo assim, você chegava até uma cidade e aí você ficava sabendo que existia um homossexual na cidade, que era uma pessoa que era assumida, e isso coloca, como a Val fala sempre, o não lugar, coloca uma pessoa no não lugar, tá? Ela é uma pessoa sozinha no mar de gente. Ele era assim, eu não sei se a Val falou como se tivesse certeza que ele era, eu não sei se ela sabia. Não, eu não lembro desse caso, eu não lembro dele, não sei disso não. É uma coisa interessante a Keila falar sobre ele, porque rotineiramente eu lembro dele, porque pesa demais em mim. E eu também era criança, né? E eu lembro exatamente, e volta e meia eu fico pensando, aquele rapaz, ele teria uma chance hoje, ele estaria vivo hoje, ele não teria feito isso. Mas esse era só um detalhe que eu ia acrescentar. Outra coisa que eu ia falar, eu sempre carrego muitas questões que eu vejo soltas e eu costumo carregá-las na mente, elas não saem de mim. E uma das coisas que eu vi foi o seguinte, assistindo um seriado de hospital. E um deles foi o seguinte, foi uma família se lamentando pelo suicídio de um ente querido, e a médica chega até ela e fala, não é culpa de vocês. Quando perdi meu filho, fiquei mal e eu sentia tanta dor, mas tanta dor e tanta dor que chegou um determinado momento em que, para tirar aquela dor toda que só aumentava, eu só pensava que a única saída era a morte, que eu deveria me matar. E é isso que a Val falou. Tem também um filme que eu assisti, lógico que o filme o diretor já faz a reflexão. Ocorreu o seguinte, num bullying na escola, acidentalmente um grupo de meninos matou um homossexual da mesma idade, da mesma classe. Qual era a questão? Esse homossexual chegou um determinado dia, todo mundo, ele era já sofria bullying já desde sempre, porque ele era, dentro dele, ele já agia como uma mulher, como uma menina, então ele já recebia todo tipo de bullying. Um determinado dia, ele resolveu que a melhor forma de acabar com aquele bullying era ele ser mulher, e ele foi para a escola vestido de mulher. Ele decidiu que se ele fosse mulher, ele ia ser tratado como as outras mulheres. Lógico que foi um auê, e acidentalmente, não foi intencional, mas acidentalmente, eles mataram o menino. Ele caiu de cima de uma ponte. Eles cercaram o menino para fazer o bullying, foram agressivos. O homem sozinho, gente, ele não chuta um cachorro na rua. Mas se ele tiver outro homem perto, ele fica corajoso, ele tem que mostrar a masculinidade dele para os outros homens. E aí ele fica valente, ele fica corajoso, ele fica poderoso, mesmo com medo dentro de si, ele vai e faz para provar a posição dele. E foi isso que aconteceu. No final, os policiais que estavam investigando, era uma policial, uma mulher e um homem. E o homem falava assim, não é possível, isso é frescura. Por que veio para a escola de menina? E indignado. E a resposta da mulher foi incrível. Você se lembra quando você tinha 15 anos? Lembro. Você lembra das pessoas que eram seus amigos? Ah, sim, eles são amigos até hoje. Você iria vestido de menina na escola? Ele falou, nunca, de forma alguma, de jeito nenhum. Então, você acredita que se ele não se sentisse mulher de verdade, ele teria feito isso? Eu vou falar como homem, eu sou homem do tipo que gosta de mulher, eu sou homem do tipo que de vez em quando é machista, de vez em quando é manteiga derretida. Eu estou falando porque, para que os homens ouçam isso e se questionem também. Não era o tema, né? Não, mas olha, deixa eu falar uma coisa que a Keila tocou no assunto. Você falou agora desse filme. A hora que ela falou, a menina, acho que ela não queria se matar. Talvez fosse uma encenação. É a dúvida que fica em muitos casos, né? Será que ela queria se matar? E tem uma diferença, viu? Existem as pessoas que gostariam de morrer e existem as pessoas que querem se matar, que pensam em se matar. E nesse episódio da morte do ator, o que mais me pegou, o que me fez, assim, deu um baque bem legal, foi a resposta, a homenagem que o Lima Duarte fez para o Flávio Migliaccio. Que ele falou assim, eu te entendo, você só teve a coragem que eu não tive. Gente, como a gente é hipócrita de ficar olhando para o outro e achar que o outro tem que ser feliz porque ele tem uma vida legal, porque ele tem um trabalho legal, porque ele tem
esposa ou marido bonito, rico, legal também. Que é famoso. Não sei se isso é suficiente. É famoso, nossa, a pessoa famosa e se mata. A grande quantidade de pessoas famosas que se matam. E o que é se matar? Porque aquele que envereda para o caminho do vício, da droga, isso também não é um suicídio? Bem colocado. A gente pode começar a olhar. Porque vai falar que não, né? A gente tem que parar de ser hipócrita, eu acho. Eu acho que hipocrisia é um suicídio também, ou melhor, É um um homicídio, porque ele mata o outro, né? Cada um talvez responda, não. Não é isso que a gente aprende, que cada um responde por si? Talvez olhar para as famílias que ficam, ou para aqueles que tentaram o suicídio, não sei se não deu certo, né? A gente não sabe nem o que fala. Tentou se matar e não deu certo. Sei lá, mas... A minha questão, ele teve sorte ou ele teve azar? Então, a gente nem sabe, né? Mas que também fica um outro estigma, né? Ai, cuidado, você já tentou se matar. A gente faz muito mal às outras pessoas. Se cada um recebeu a sua vida, teve um episódio recente que uma pessoa do nosso meio também se matou, e aí o comentário foi assim, ai, coitada, né? Ela falou que morreu porque ela foi encontrar o pai dela, agora ela não vai encontrar. O que a gente sabe onde vai encontrar? A gente só tem teorias de uma religião, teorias de outra religião, mas a gente não sabe nada, porque todas as religiões foram fundadas por nós. Então, é o julgamento, esse julgamento eu acho que é a pior arma. E vamos imaginar, vamos pegar esse filme que você está falando. Se esse menino não sofresse o julgamento dos outros, será que ele teria morrido? Ou será que ele teria sofrido tanto? Então, vamos parar de falar do suicídio do outro e vamos falar do nosso homicídio, da nossa parcela de culpa no suicídio das pessoas. No quanto que eu acho que aquilo é frescura, no quanto que eu acho que aquela pessoa, nossa, ela precisava se resolver, é falta de Deus, vai rezar. Que Deus é esse que você não consegue olhar para outra pessoa e oferecer alguma coisa para ela, a não ser um julgamento? Não sei se é falta de Deus, é uma coisa que está nela. E nós temos o direito de não saber ajudar. Nós temos o direito de não saber lidar com isso, de não entender, mas não sei se temos o direito de julgar dessa forma. Você me fez lembrar de um filme maravilhoso, que é um fato real, mas eu não vou lembrar o nome, daquele homossexual. Deixa eu fazer uma correção, não é homossexualismo, viu, Nilson? A gente já está mudando essa palavra para homossexualidade, porque o ismo, ele refere à doença. Então, embora a gente ouça ainda, mas muitas referências já falam para a gente mudar esse termo. Eu não sabia, mas agora retifico as minhas palavras, então. Mas muita gente não sabe, né? Só sei por causa da pós, que recentemente eu fiz uma aula especial e ouvi isso, com uma sexóloga. E deixa eu voltar naquele filme que você vai saber qual é aquilo lá. Também. É aquele, um inglês, Filadélfia. Ele descobriu os códigos da guerra. Gente, nossa, que revolta. Aquele filme é lindo, mas dá uma raiva. Eu não vou lembrar, mas assim, ele casou para ele conseguir fugir da perseguição das pessoas, e depois, quando a mulher dele sabia, ele contou para ela foi super fofa, porque assim, naquela época, acho que foi a Primeira Guerra, não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra, ele decifrou o enigma. Os códigos que os alemães usavam, né? Alguma coisa. A máquina que os alemães usavam chamava enigma. E aí fizeram, quando mesmo ele casado, ela permitiu que ele tivesse liberdade de ser quem ele queria, obrigaram ele a uma castração química. Olha isso, meu Deus. Ninguém está mexendo com o sexo de ninguém. É a vida dele, ele põe onde ele quiser, né? E aí fica essa maldade, ele se matou. Então, vamos olhar. Se a gente pegar todos os suicídios numa projeção assim mais longínqua, onde que a sociedade entra? É muito forte a presença da sociedade. E a família faz parte da sociedade. Essa família também sofre. A gente também tem que olhar para isso. Olha, Nélia, eu posso falar o nome do filme, porque as pessoas que ouvem podem se interessar, e é um filme que vale a pena cada instante do filme. Mesmo. Ele é riquíssimo. Dá raiva. Dá muita raiva. O filme chama O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, isso mesmo. É maravilhoso. Eu assisti. Nossa, é incrível. E é verídico. Eu ia falar
que eu tô assistindo aquela série, a Handmaid's Tale, né? O conto da Aya. Basicamente, assim, as aias são as mulheres que eles julgam que são impuras. Elas são recrutadas obrigatoriamente a serem mães. Só que elas vão ser mães dos filhos das famílias poderosas. É a mulher e o marido, a mulher não engravida. A protagonista, né, ela chama June. Aí o nome de agora, ela passa a ser chamada de Offred, porque todas ganham o prefixo off e o resto é o nome do comandante. Outras aias daquela casa se mataram. Eles têm todo um cuidado de não ter coisas que permitam um suicídio ali, né? E às vezes eu fico pensando nela e pensava assim, que perspectiva ela tem, né? Porque ali ela não tem outra saída, a menos que essa coisa mude, né? Ela vai ser aquilo ali para sempre, então ela vai ser um reprodutor, é igual uma vaca reprodutora. A vida acaba perdendo sentido, né? E eu já me peguei pensando nisso, mas assim, pensando naquele sofrimento, é lógico que é um sofrimento fictício, né? Mas assim, eu imagino quantas pessoas que não se sentem daquela forma. Eu acho até que esse podcast podia ter o nome assim, as várias formas de morrer e de matar. Porque, gente, fazer isso, tudo bem, é uma ficção, mas vamos fazer isso para nossa realidade? Quantas pessoas que são impostas a situações que não dão conta de lidar, né? É uma forma de matar também. Eu não tenho esse dado, mas eu penso que muito antigamente, na época dos nossos avós, talvez tivesse menos suicídios. E a gente cai numa contradição, porque a sociedade naquela época era muito mais severa do que agora, né? Religião, essas coisas. Mas talvez não fosse de tantas comparações e de tantas exigências de sucesso. Talvez naquela época as exigências eram andar no caminho certo, era não pecar, essas coisas, né? Mas não necessariamente essa comparação de que fulano conseguiu isso, o outro não conseguiu nada, o meu filho faz, o seu não faz, né? Então, não sei, é só uma elucubração, mas se a gente está questionando a participação da sociedade nisso, óbvio que isso deve estar acontecendo. Eu lembrei também, hoje a gente está muito lembrando de filmes, essas coisas, daquele filme A Vila. Lembra? Um grupo de pessoas que resolve fazer uma sociedade separada, num lugar separado, onde só eles iam determinar as regras, as leis, e que ninguém poderia sair. Óbvio que, porque cada um tinha uma dor maior do que a do outro. Então, para que ninguém soubesse, a gente se isola, faz uma vila. E nessa vila, ela era rodeada por uma mata, uma floresta, que eles ensinaram aos filhos deles que aquela floresta, a partir de tal hora, ela não podia nem chegar perto, ninguém podia andar nela. A cor vermelha era a cor que matava. Então, até as flores vermelhas que apareciam, eles tinham que exterminar. E na verdade, era só uma forma de moldar as pessoas que eles queriam. E acaba com o suicídio. Então, sempre o suicídio tem uma grande probabilidade de estar voltada para questões de não aceitação, de não pertencimento, de desagrado. Inclusive, existem alguns estudiosos que colocam que o suicídio é uma forma até de se vingar da família ou da sociedade. Veja, são posições, isso não é uma fala minha. Mas eu não sei também se não existe, né? Porque se eu me matar, você vai carregar essa culpa, você não deu conta de me amar em vida, então agora você vai carregar essa culpa. Olhando para uma questão sistêmica, uma questão dentro da constelação familiar, os suicídios, eles deixam marcas muito grandes, porque nenhum sistema familiar aceita lugar vazio. E quando alguém morre por uma doença natural, já é difícil. Imagina quando alguém se mata. E se alguém se matou,
quer dizer que eu posso estar relacionado com a morte dessa pessoa. Então, dentro da família, não se fala mesmo, né? Fica um vazio. E assim, tem várias formas de suicídio. Eu e a Keila, a gente estava falando antes de você chegar, Nilson, a gente estava falando da eutanásia, do suicídio assistido, né? Que existe em alguns países, o suicídio medicamente assistido, ou seja, são pessoas em fase terminal, tem que ter mais de 18 anos, tem que saber se comunicar perfeitamente, e que vem de encontro com aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que o cara decidiu se matar depois da condição que ele ficou, que ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, né? Ele decidiu se matar. Então, existem alguns países que têm essa permissão. E aí, o médico, ele orienta a pessoa como que ela tem que fazer, as doses, e geralmente eles morrem em casa. Mas tem um protocolo que eles preenchem, eles passam por uma avaliação. Estava lendo para esse post hoje. De 6 pessoas que se candidatam, apenas uma é eleita, porque os critérios são bem rígidos. E desses que são eleitos, um terço desistem. Então, a gente pode olhar assim como um direito. A eutanásia, a ortotanásia, que também tem a ver, né, que é quando a gente desiste dos tratamentos. A pessoa está numa doença terminal e ela desiste de qualquer tratamento. É uma forma de se matar. Chama ortotanásia, porque ela não tomou nada, ao contrário, ela simplesmente parou. Interessante que isso aí, as pessoas fazem isso, é que não é uma coisa tão radical como tirar a sua própria vida num instante, mas as pessoas, a gente vê muito a pessoa optar por, olha, não vou continuar com medicamento, eu vou viver meus últimos dias numa boa. Não é uma coisa tão incomum de se ouvir falar. Mas a nossa avó não fez isso? E quantos, né? Então, mas a avó, mãe do pai, não fez? Não. Não, que ela tinha... Não. Ela fez cirurgia, ela fez ela tudo. teve um câncer de esôfago e ela teve que tirar o estômago. Então, Mas ela definhou. ela não queria o tratamento, porque ela falava que não tinha mais jeito mesmo. Não aconteceu alguma coisa assim? Olha, eu não sei. Eu era muito criança na época. Eu vivi muito de perto. A Nélia não estava lá. Você não estava lá? Não, eu fiquei em São Paulo. Você ficou em São Paulo, eu estava em Macaubal. Eu lembro Eu era muito pequena na época. E quem falava que não tinha mais o que fazer era a família, porque ela não foi comunicada da amplitude, da amplitude da cirurgia dela, porque a cirurgia dela não foi uma cirurgia para corrigir algo, foi uma cirurgia para tirar o que não tinha mais jeito. E eu lembro exatamente dos adultos falando que simplesmente colocaram um tubo que ligava o sistema, que ligava a traqueia até o intestino, simples assim. Então não tinha mesmo como ela viver, e eu imagino o tanto de problemas que ela tinha. Assim, eu sempre chamei ela de madrinha, né? Eu não conheço ela por vó, eu conheço ela por madrinha, também. E, na verdade, ela lidava com a morte. Ela falava, eu lembro de vezes quando eu chegava de São Paulo, ela pedia para eu ler para ela a oração da Boa Morte. Então, talvez isso que tenha pego na Keila. Eu achei, Keila, que você estivesse falando da avó, mãe da mãe. Que não. Aquilo também era uma forma de, né? Porque assim, ela era diabética, imagina, ela falava que ela não comia, mas ela comia, ela adorava um docinho, ela debruçava em cima da pia e comia. Isso também é uma forma de você buscar, sei lá, um caminho mais rápido. Também é um julgamento meu, né? Você estava falando que antigamente, né, apesar de ser mais rígido tudo, principalmente nas questões religiosas, não se tinha tanto. Na verdade, a gente não sabe. Antigamente se morria, né? E só que você lembra que a mãe tem uma amiga que se matou. Eu já viu a mãe contando essa história? Não. E ela fala... Gente, eu acho que eu apaguei todo mundo que se matou, né? Porque eu não lembro de ninguém. E você vê que eu tô ressuscitando todo mundo aqui, né? Eu tô ressuscitando todo mundo, gente. Vamos aqui, dê as mãos. Mas, pelo amor de Deus, Hitler se matou, deixa ele lá. Não, ele não. Ele não conta, porque ele foi pro inferno. Mas nós não estamos julgando. Não, a gente não, a gente é boa pessoa, a gente é super, nós somos bonzinhos. A gente tem Deus no coração. Não, ele eu julgo sim, pelo amor de Deus. Não, vamos conversar direito, peraí, o cara é um idiota. Mas que eu ia falar, então, a mãe tem uma amiga que se matou, né? Eu lembro que ela já contou que, tipo assim, ela fez tudo do dia,
Tipo assim, todo o serviço que ela tinha que fazer, limpou a casa, fez almoço, fez janta, arrumou os filhos, deixou as coisas pro marido, foi num galpão que tinha e tomou veneno. Então, assim, eu acho que, às vezes, é aquilo que eu falei, a gente não tem um levantamento estatístico, né, real, como se existe hoje, porque hoje, por exemplo, aqui, né, onde eu moro, tem um pessoal que só toma conta disso, sabe? Então, assim, se houve uma tentativa ou qualquer coisa, é mobilizado as coisas na cidade, porque tem muito, né? Então, e o quanto que era, talvez, não sei, vergonhoso para a família, principalmente por questões femininas. E aí eu ia falar para você, assim, se existe uma estatística, se é mais homem ou mulher que se mata, você sabe? Nossa, eu não sei não. Eu não sei, mas sabe que eu acho que é homens. Porque a mulher, ela, talvez por toda a questão dela, ela sempre aprendeu a lidar mais com as frustrações. O homem parece que ele tem uma tolerância menor, mas eu não sei te falar esse dado, não. É bem comum esses relatos, né? A pessoa fez tudo do dia normal e depois foi lá e se matou. Então, nem sempre a pessoa dá indícios de que ela quer se matar. A gente tem essa fala, mas a gente tem esses indícios de quando tem uma depressão. Sim. Quando não tem a depressão, nem sempre a gente percebe. E muito dificilmente a gente remove a pessoa dessa situação, viu? Porque leva muitos profissionais a se sentirem incompetentes por não ter conseguido. Entre os empresários, o termo solidão. É o mais recorrente, inclusive entre as mulheres empresárias. Solidão é um mal, né, que está assolando muita gente. Eu tô tão cheia de live, eu tô assim, odiando live. Quando a pessoa fala, pessoa que eu gosto, fala, hoje vai ter uma live, eu passo a odiar essa pessoa. Eu também. Porque é uma coisa que eu tô assim achando insuportável. Mas enfim, anyway. Essa semana o Padre Fábio fez uma live com um educador físico. Ele está passando por um período de depressão e ele tem falado isso abertamente. E eu acho muito bacana ele falar, porque ele é muito iluminado, assim, ele tem um dom de palavra muito grande. Ele consegue separar as coisas, né? Exatamente. E aí ele estava falando do quanto que a atividade física é importante para as pessoas depressivas em especial. E ele falou, no relato dele, e na história da minha família, tem muitos suicídios. Então, eu sei que a minha condição é uma condição genética, só que nem por isso ele vai sentar em cima e falar, não, eu sou assim e pronto, ele está lutando contra, né? Eu acho que a coisa mais legal é justamente essa, dele ter essa abertura para mostrar que tá tudo bem, né? Que isso faz parte da vida de qualquer pessoa, que não é uma vergonha. E o legal e o diferencial é que ele fala sobre isso. Sim. Ele não esconde isso. E talvez seja um caminho para as pessoas falar sobre. Pensou, será que se a pessoa disser, eu tenho vontade de me matar, será que ela não conseguiria, de repente, diminuir a potência dessa ideia? Se ela pudesse falar isso dentro da família dela, então, às vezes, isso que ele está fazendo seria o caminho para todas as famílias. Permitir que o outro fale sobre isso. O filho do Flávio Migliaccio fala que ele falava sobre isso. Então, mesmo ele produtivo, mesmo ele ganhando um prêmio o ano passado, aquilo já não era mais saudável, ou seja, ele tinha o direito de falar aquelas coisas. E olha, ele é um homem de Deus. Quero ver agora alguém falar que é falta de Deus na vida dele. Ô Val, e também tem uma coisa que está acontecendo agora na sociedade com essa questão de falar, né, de se pronunciar. Eu estou surpreso de descobrir que as pessoas acham que psicólogo é alguém que trata de loucos. Nossa, mas agora que você descobriu isso? Não, para mim era uma coisa tão simples, porque para mim o psiquiatra, ele é formado em medicina e aí depois ele estuda os remédios que vão atuar nessa parte. Aí você fala assim, não, o psicólogo, que é aquela pessoa que só estudou o psique, que você fala, né, da pessoa. Gente, mas que loucura pensar isso. Que loucura! A loucura. Às vezes, mas a gente tem que deixar ressalva que existem muitos casos em que sem a medicação a gente nem aceita o paciente. Mas
é uma facilidade do mundo atual, né? É muito assim, você não tem um remedinho para me indicar? Porque eu sei que eu vou ficar muito tensa. Se é uma separação, é óbvio que você vai ficar triste. Se é uma morte, é claro que você vai chorar. Por que a gente não pode mais? A diferença que eu falo, que facilita, é que o psiquiatra, porque ele não cura, tá? O psiquiatra, ele trabalha em cima dos sintomas. Então, o remédio muda o sintoma, o psicólogo trabalha a causa. Mas o remédio, ele vem, é uma ajuda que vem de fora. A psicologia é uma ajuda que vem de dentro, é você remexer no seu baú, que não é de recortes, mas é de muitas dores, fantasmas e tudo mais. É olhar para o seu sistema familiar, falar, olha, família, foi muito bom tudo que vocês fizeram, mas eu não vou seguir o caminho de vocês. Então, a diferença é essa. É muito mais fácil procurar um psiquiatra. Ô, Nilson, você sabe que essa noite eu estava muito agitada. E eu sou bem tranquilona. Na hora que eu deito e durmo, né? Às vezes eu deito já até dormindo. Só que eu tava sem sono. E aí eu comecei a pensar que a gente ia gravar hoje. E aí veio aquela música. Aí então eu falei assim, eu vou falar, porque a gente falou de dar as ideias. E aí entra bem nessa questão do poder falar, do poder se expressar, né? Falar das dores, ó. Não é porque o suicídio tem que ser uma coisa pesada. Eu acho que bem legal mesmo. Ótimo. Vocês não vão querer cantar isso não, né? Eu ia. A gente pode dançar. Deus do céu. Criei um monstro. Bom, então, para a gente encerrar o assunto de hoje, suicídio, né, que é um assunto delicado, que é um assunto que incomoda, e antes de ser qualquer teoria, antes de trazer aqui qualquer questão científica, o que a gente pensa dentro das nossas vivências e experiências, é que o suicídio, ele existe sim. Olhar para ele com mais respeito, olhar para as pessoas que cometeram ou que têm vontade de cometer o suicídio com mais respeito, com o direito de pensar isso. Por mais dolorido que seja para a gente, a dor dela a gente não conhece, a gente não sabe. Talvez para a família fica a dor da culpa, mas não é essa dor que ela sente. Então, cada um assumindo a sua dor, cada um assumindo o seu papel, a sua questão e dando permissão para os sentimentos terem mais espaço. Vamos aproveitar essa época de Covid, que está todo mundo dentro de casa, aprender a falar um pouco mais das suas ideias, das suas perspectivas, dos seus medos e das suas faltas de expectativas também, de perspectivas. Eu acho que vai facilitar para a gente, tanto para quem já passou ou para quem ainda tem medo de passar por uma situação dessa. Vamos encerrar nosso pod de hoje, um pod que pôde tudo. E eu queria convidar vocês a se expressarem, a falarem das suas dores, dos seus momentos, porque é isso que vai ajudar. E vou convidar vocês para cantar uma música comigo. Vamos lá! Abra suas asas, solte suas feras. Uhul! Gaia na gaia. Entre nessa festa. Uhul! Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.